que é a graça de Deus? A graça, ela é uma pessoa. Assim como o apóstolo André, ele pregou ontem aqui, a graça de Deus ela é personificada em Cristo Jesus. Como nós podemos falar isso? Isso acontece, a gente pode ver lá em Tito 2:11, que fala assim: e a graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens. Agora eu te pergunto, quem foi que se manifestou para salvar os homens? Jesus. Então aqui está a prova de que a graça de Deus é a própria pessoa de Jesus Cristo. Ele é a graça de Deus no nosso meio. Então, quando nós começamos a falar de graça, na verdade nós não estamos falando de algo novo. Nós não estamos trazendo um modelo novo para a igreja. Nós não estamos trazendo uma estratégia nova para a igreja. Nós simplesmente estamos vivendo e falando sobre Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É simples assim. A graça de Deus é Jesus Cristo. Lá em João 1, diz assim, João falou assim, a lei veio por Moisés, graça e verdade veio por Jesus. Então, quando Jesus chegou, a graça e a verdade chegaram junto com ele. E por isso nós podemos dar glória a Deus. Porque sem a graça, nós estávamos perdidos. Então, onde a graça começou? A graça então começa na cruz com Cristo? Não! A graça de Deus, ela começou antes da fundação do mundo. Porque lá em 1 Pedro, só para você saber o versículo, 1 Pedro 1:20, fala assim, que o Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. Então tudo que veio a existir por causa da graça. Antes de Deus falar assim, haja luz, ele falou, haja graça. E sem a graça, nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus diz lá em João que o verbo estava com Deus. João estava falando a respeito de Jesus. Ele falou, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí então nós entendemos que Jesus Cristo, ele estava com Deus desde o início. E aí continua o versículo falando assim, sem ele, nada do que foi feito se fez. O que esse versículo está falando? Ele está pegando, fazendo uma ligação com Pedro, e ele está dizendo, antes da fundação do mundo, o Senhor entregou Jesus Cristo para todos nós, para que a gente pudesse encontrar vida, porque o Cordeiro, ele foi entregue antes de Deus criar tudo que nós vemos. O nada para ser criado, para ele se tornar algo, precisa de graça, precisa de um favor imerecido. Deus, quando ele decidiu criar o mundo, ele decidiu tirar dele mesmo tudo que nós conhecemos hoje. E a palavra diz que nós estávamos em Deus, e foi pela palavra de Deus que ele começou a criar a terra, criar céu, mar, e águas, e animais, e vegetais. E ele começou a criar com o poder da sua palavra, mas tudo saiu de Deus. Mas para que o nada pudesse sair de Deus e se tornar algo, precisou de graça, precisou de um favor imerecido. Porque o nada, o que o nada fez para merecer se tornar algo? Nada. Então, para que Deus tirasse o nada e puxasse dele e fizesse se tornar algo visível, Deus teve que manifestar o seu favor. Assim então começou a graça de Deus. Eu quero te dizer que Deus não foi pego de surpresa lá no Éden, quando Adão caiu, quando Eva caiu, eles caíram, e aí eles pecaram, e aí então Deus falou, meu Deus, e ele falou ele mesmo, né, Deus, não, ele deve ter falado, eita, e agora? E agora o que eu faço? Vou ter que mudar os planos? Não! Porque antes da fundação do mundo, Deus já sabia o que estava por vir, e Ele sabia que para que tudo viesse a existir, Ele tinha que começar demonstrando a sua graça e o seu amor. Então tudo começou e tudo veio à existência por causa da graça de Deus. E ainda hoje, tudo que nós vivemos, tudo que nós vemos, continua existindo por causa da graça de Deus. A graça de Deus é sim um favor imerecido, mas a graça de Deus, ela extrapola essa revelação. Eu quero te dizer que a graça de Deus significa que o próprio Deus vai começar a viver a partir de você. O que é a graça então? Quero te dizer, para você saber o que é uma coisa, uma das formas, uma das didáticas que você pode usar, é saber o que não é.
Então, se você quer saber o que é algo, vai do outro lado e procura saber o que não é. E nós precisamos falar o que não é a graça também. Porque você pode abrir lá em Tito 2. Em Tito 2, no versículo 11, começa a dizer assim. Eu vou ler, hein, gente. Vamos junto, então. Tá, tem aqui? Tem, vamos ler aqui, ó. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora, se manifestou trazendo salvação a todos os homens. O próximo. Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente, fala no presente. No presente mundo, sóbria e justa e piedosamente. É isso. Até o 12. Então isso aqui está dizendo o que é a graça. Então eu nunca posso dizer o seguinte: bom, já que na graça eu não sofro mais consequência, eu vou viver o errado. Porque isso não pode acontecer, sabe por quê? Porque uma coisa que a graça não faz e nunca vai fazer é tornar o errado certo. Ela se manifestou para te ensinar a viver corretamente. A graça de Deus, ela não se manifestou para tornar o errado certo. O errado continua errado. A prova disso é que quando Deus manifestou a graça dele, ele falou assim: olha, ela vai ensinar vocês a viver corretamente, porque o errado continua sendo errado. Isso é uma mentira do diabo. Porque nessa transição que nós vivemos para chegar no pleno conhecimento da graça de Deus, às vezes é gerado algumas confusões. E sabe qual é a única estratégia do diabo contra as nossas vidas? A confusão. A mentira ali para confundir uma coisa e outra. Então a graça, ela não tornou o errado certo de maneira alguma. Agora, sabe uma coisa que a graça não fez também? A graça, ela não limpou sua consciência para você pecar de consciência limpa. Você vai dar um glória a Deus por isso aí, meu irmão? A graça de Deus, ela não limpou sua consciência para você pecar de consciência limpa. Ela não limpou sua consciência para você pecar. Ela limpou sua consciência do pecado. Do pecado. Você está entendendo isso? Porque se eu imaginar, hoje eu estava conversando com o pastor Gabriel, a gente saiu lá com o Luquinha, a gente passeando, e o Luquinha fazendo o leão. Uá! Toda hora, ele aprendeu hoje. Aí quando a gente olhava, ele estava. Uá! Aí a gente conversava, e aí Lucas, ele. Uá! E a gente passeando e foi conversando. Você sabia que todo rico, antes de ser rico, ele acredita que ele é rico? Todo jogador bom de futebol, antes de ser jogador, ele acreditou que era jogador. É daí que a gente entende o porquê que Jesus teve que vir para cumprir aquilo que ele cumpriu. Porque lá em Hebreus diz assim que o sacrifício de animais foi incapaz de limpar a nossa consciência do pecado. Só o sacrifício de Cristo foi perfeito e infalível. E esse sacrifício limpou a nossa consciência de pecado. Agora eu tenho uma boa notícia: quando a sua consciência é purificada do pecado, não para o pecado, do pecado, você para de pecar. Isso é uma verdade. A gente tem que saber o que a graça não faz. Por quê, Prado? Porque a Bíblia fala assim, aleluia. Vocês viram alguma coisa aí? A Bíblia diz assim: ei, agora que vocês estão vivos, entregue o corpo de vocês, não como instrumento de pecado, mas entregue o corpo de vocês como instrumento de justiça a Deus. Essa história de que na graça eu posso pecar e ficar de consciência limpa
é uma mentira do diabo. Está entendendo?